Olá, boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos ensinamentos do caminho infinito. É tipo um mapa, sabe? Um mapa para a gente conseguir sair daquela consciência puramente material e ir subindo, degrau por degrau, até alcançar a nossa verdadeira identidade espiritual. Então, para começar, a gente precisa encarar uma ideia que, confesso, balança um pouco as estruturas daquilo que a gente costuma chamar de realidade. Pensa aqui comigo, e se absolutamente tudo que a gente vê no mundo físico, a biologia, a matéria, não for nem de longe o quadro completo da existência? E se a sua verdadeira essência, a identidade que habita aí dentro, for totalmente invisível, impossível de medir ou tocar? Eu sei, isso vai totalmente contra o nosso instinto mais básico, né? Aquele de só confiar naquilo que os olhos podem ver. E olha que contraste brutal a gente tem aqui. De um lado, tem esse nosso hábito super pesado de se identificar com o corpo material. Algo denso, preso ao tempo, super frágil e perecível. É quase como viver achando que a gente é uma pedra rolando morro abaixo. Mas, do outro lado, tem essa proposta radical e iluminada. Assumir a identidade de um espírito vivo, eterno, sem começo nem fim. E é muito importante destacar que isso não é só um jogo poético de palavras, tá? É uma transformação completa de verdade, na forma de operar e existir no mundo. Bom, para a gente entender essa transição na prática, esses ensinamentos propõem uma verdadeira ascensão, dividida em 6 passos. Vamos lá. 1. A mudança de consciência. 2. O deserto interior. 3. O eu no dia a dia. 4. Retraduzindo desafios. 5. A antena infinita. E 6. O invisível governando o visível. Vamos dar o primeiro passo, a mudança de consciência. A gente está na base da montanha agora, e já vou logo avisando, isso aqui não é só mais uma técnica simples de autoajuda. As fontes originais usam uma expressão muito poderosa descrevendo essa etapa como elevar os mortos. Mas o que isso quer dizer na vida real? Basicamente, é tirar o foco daquela crença cansativa de que a gente precisa consertar, curar ou manipular o mundo material o tempo todo. A ideia central é elevar a nossa visão para perceber o espírito que já é perfeito e imutável desde sempre. É entender que não dá para curar uma ilusão, a gente só pode acordar dela. Tentar consertar a matéria é um ciclo sem fim. Reconhecer a perfeição do invisível é o que realmente vira a chave. E aí a gente chega no passo 2, o deserto interior. Sabe, toda grande mudança exige que a gente cruze uma linha, um ponto sem volta. E essa metáfora clássica dos 40 dias no deserto ilustra isso perfeitamente. É um período de isolamento e reflexão que, olha, pode ser bem difícil, mas é absolutamente necessário. É aquele momento de confronto interno silencioso, onde a gente precisa tomar uma decisão inegociável. Afinal de contas, a nossa natureza é puramente biológica e fadada a desaparecer, ou tem uma essência ali, imortal, vibrando por trás de tudo isso? Sem bater esse martelo na nossa própria mente, essa ascensão simplesmente não se sustenta no primeiro obstáculo que aparece. E para manter essa clareza quando as tempestades chegarem, porque elas chegam, né? Tem uma afirmação muito poderosa que serve como âncora. Eu, no meio de mim, sou meu espírito. Eu, no meio de mim, sou meu ser. E sério, isso não é só uma frase otimista, é uma âncora existencial de verdade. Sempre que o caos aparecer, a prática é devolver o problema para esse eu interior profundo. É fincar os pés no chão firme do invisível, bem na hora que o mundo visível parece estar desmoronando ao redor. Subindo mais um pouco, passo 3, o eu no dia a dia. Porque, vamos combinar, a teoria tem que sobreviver ao contato com o mundo real, não é verdade? E aqui a gente vê como enxergar além das aparências nas interações de todo dia em 3 etapas bem claras. Primeiro, a gente reconhece esse eu invisível na gente mesmo para estabelecer a conexão. Segundo, a gente treina o nosso olhar mental para ultrapassar aquela densidade, os defeitos e as falhas das pessoas. E terceiro, a gente reconhece esse exato mesmo eu imortal na outra pessoa. E olha, isso vale para grandes amigos, para a família e principalmente para aquelas pessoas que testam a nossa paciência até o limite. Olha que incrível! Quando a gente aplica esses 3 passos antes de qualquer conversa, algo extraordinário acontece. Aquele conceito antigo de amar o próximo ganha um sentido totalmente novo. Ele deixa de ser aquela obrigação moral super pesada de ter que aturar falhas com um esforço colossal e vira só um reconhecimento natural de que existe um único espírito ali compartilhado por todos nós. É um alívio enorme. Não é mais sobre gostar da personalidade de alguém, mas sim sobre honrar essa essência invisível que anima todo mundo por igual. Avançando para o passo 4, retraduzindo desafios. Chegando na metade do caminho, a nossa forma de encarar os problemas muda radicalmente. Em vez de ver as doenças, as brigas ou a falta de dinheiro como se fossem montanhas sólidas que a gente tem que implodir, os ensinamentos trazem o conceito fascinante de consciência mundial. O que é isso? A ideia de que todos os problemas do mundo, por mais cabeludos que pareçam, são no fundo uma única ilusão coletiva.
É como se essa ilusão fosse no camarim, trocasse de roupa e voltasse para o palco com uma máscara diferente. Um dia é uma crise financeira, no outro é uma briga pessoal, mas a raiz irreal é rigorosamente a mesma. E o grande X da questão é esse: se a verdadeira identidade de alguém é o espírito imortal, e o espírito não tem nenhum opositor real, então passar a vida inteira numa postura defensiva é, literalmente, um desperdício gigante de energia. Não faz o menor sentido viver esperando o próximo ataque do mundo. Não tem o que combater se não tem uma oposição de verdade. A prática, então, não é lutar bravamente contra a máscara assustadora do problema, mas retraduzir a situação. É tirar a máscara da ilusão mentalmente, revelando a harmonia que, na verdade, já estava lá intacta o tempo todo. Chegando perto do topo, passo 5, a antena infinita. Pessoal, isso aqui vira do avesso o que a gente costuma entender por meditação. Imagina tentar sintonizar um rádio antigo girando aquele botão freneticamente com força para achar o sinal. Frustrante e exaustivo, né? Aqui, a mente humana simplesmente solta o botão. Não se trata de fazer um esforço mental enorme para calar os próprios pensamentos. Pelo contrário, a gente se torna um receptor passivo, uma verdadeira antena infinita, permitindo que aquele grandioso eu interior assuma o volante e medite através da gente, de um jeito super fluido e silencioso. E para operar como essa antena o dia todo, a gente precisa basicamente de total rendição. Primeiro, abandona aquela busca frenética de tentar forçar as coisas a acontecerem na mente. Depois, toca esse eu interior em silêncio. Solta o controle de vez e confia. Quando a gente faz isso, abre espaço para que essa força interior vá abrindo caminho. E o resultado impressionante é que esse espírito invisível aparece no mundo visível exatamente como a gente precisa na hora. Seja uma brana inesperada, uma ideia brilhante ou só mesmo a direção certa para o dia de hoje. E, finalmente, o cume da montanha. Passo 6. O invisível governando o visível. Alcançando o topo dessa escalada, o princípio de não tomar pensamento para a vida mortal faz todo o sentido do mundo. Encontrar verdadeira paz é tipo abrir bem devagar uma mão que ficou fechada e tensa, fazendo força por anos a fio. Os ensinamentos pedem para a gente abrir mão daquela urgência crônica da nossa mente de ficar gerenciando cada detalhe da nossa existência. Sabe aquela mania de querer controlar os eventos a ferro e fogo, de microgerenciar tudo para evitar que dê errado? Pois é hora de soltar tudo isso. Para resumir o impacto dessa jornada inteira, vamos olhar bem para esse contraste vital. Viver identificado só com a parte material é igual empurrar uma rocha gigantesca montanha acima todo santo dia. É sinônimo de exaustão, esforço braçal e desgaste. Mas a grande alternativa, que a gente foi construindo aqui, é simplesmente flutuar. É soltar as rédeas do controle e deixar que esse eu incorpóreo governe as atividades de forma natural. Isso traz uma vida muito mais fluida, abundante e com certeza livre daquela exaustão sem fim. O que nos leva a uma reflexão final para fechar nossa análise de hoje. Se os problemas são só máscaras temporárias, e se existe de fato essa antena infinita dentro da gente, prontinha para assumir o comando e preparar o terreno, até quando faz sentido continuar gastando uma energia preciosa, lutando incansavelmente contra o mundo visível? Quem sabe hoje não seja o dia perfeito para baixar de vez as armas materiais e deixar o invisível governar? Fica aí o convite para você pensar sobre isso e abrir as portas para um fluxo muito mais leve e libertador. Um grande abraço e até a próxima.